Olá, eu sou André Bedene, detetive de desenhos. Eu acho que todo mundo concorda, né, que 2020 está sendo o pior ano dos últimos tempos. Sério, de um dia para o outro o mundo inteiro entrou em quarentena e agora ninguém mais pode sair de casa. Me diz, o que vocês estão achando disso? Não parece que a gente está vivendo, tipo, em algum episódio dos Simpsons? Lembram do filme que a cidade inteira fica presa dentro de uma bolha e ninguém mais pode sair? Tudo bem que nesse filme não é uma quarentena por causa de doença, né? A cidade é isolada por causa da poluição, mas ainda assim é um tipo de quarentena. E vendo tudo isso, né, que está acontecendo no mundo, eu comecei a pensar, será que existem casos de desenhos animados que os personagens também ficaram em quarentena? Que eles não podiam sair de casa porque ficaram doentes ou que a cidade inteira entrou em quarentena por causa de alguma doença? Por exemplo, eu lembro que teve um episódio de A Vida Moderna de Rocco, que o Rocco fica gripado, mas nesse episódio ele sai de casa, então esse não vale. E teve também um episódio do Batman, a série animada, que o Batman também fica gripado, mas ele também sai de casa, ele anda pelas ruas, ele até luta contra o Senhor Frio no final e vence jogando canja de galinha na sua cabeça. Porque você sabe, né? Não tem nada mais poderoso nesse mundo do que canja de galinha. Se pretende perambular por um prédio comercial cheio de gente, vai precisar disto. Gás do sono? Canja de galinha, o único meio de se combater uma gripe. Bom, mas o que eu queria mesmo eram personagens que entraram em quarentena, qualquer tipo de quarentena. Então eu fui pesquisar e eu achei 10 casos de 10 personagens que também entraram em quarentena. Bom, vamos começar com Futurama, que tem um dos casos mais interessantes e mais engraçados. Bom, primeiro, antes de mais nada, para quem nunca assistiu esse desenho, eu vou explicar a história. O Fry é um jovem que vivia no ano 2000, só que um dia ele caiu em uma cápsula e ficou congelado por 1000 anos. E aí ele viajou no tempo e acordou no ano 3000. Ou seja, o Fry, ele vivia na nossa sociedade de hoje em dia e aí por acidente ele foi parar lá no ano 3000. E agora que você já entendeu isso, a gente pode continuar. Em um episódio da 6ª temporada chamado Guerreiros do Frio, o Fry dá um espirro e parece que ele tá gripado. Credo, que meleca é essa no seu nariz? Não é nada. É só uma gripe comum. Então o professor explica que isso é terrível, porque faz mais de 500 anos que a gripe tinha sido extinta do planeta Terra e nenhum ser humano nunca mais tinha ficado gripado. A gripe comum acabou há 500 anos e, consequentemente, a humanidade perdeu toda a resistência a esse vírus. Mas ele sobreviveu e você, congelado por 1000 anos. Os personagens ficam assustados e quando eles pensam em fazer alguma coisa, já é tarde demais. O serviço de saúde aparece e isola todo o prédio com uma espécie de plástico gigante. Vocês estão de quarentena até que seja completamente seguro entrar e atirar em vocês. Bom, aí para resumir a história, acontece o seguinte, todos ali no prédio ficam gripados e enquanto isso, no serviço de inteligência, um médico explica o que pode acontecer se alguém escapar da quarentena. Preparei uma projeção. Se o vírus sair de Manhattan, é assim que ele vai se espalhar em 12 horas. Isto é, em 24 horas, um mapa completo da Verizon. Em 36 horas, ele vai ter infectado o planeta todo. Então, adivinha o que eles fazem? O governo decide isolar a cidade de Nova York inteira, colocando um super mega plástico em volta dela, mas isso não era o bastante. Então depois eles ainda usam uma tecnologia para recortar a cidade e sugar a cidade de Nova York inteira do planeta Terra e mandam ela para o espaço. E já pensou se fosse assim na vida real? Tipo, nossa, aquela cidade está com uma epidemia. Minha nossa, ligeiro, alguém liga para a NASA para mandar eles para o espaço. Bom, no final, o professor consegue criar uma vacina para essa gripe e tudo volta ao normal. Vacina grátis no bumbum. Caveirinha, você já levou vacina no bumbum? Não!
Bom, o próximo caso que eu quero falar é das aventuras de Tintim, que foi uma dica que eu recebi da página Tintim por Tintim oficial. No episódio O Templo do Sol, parte 1, o professor Girassol ele encontra o bracelete de Raskar Kapak e depois disso ele desaparece misteriosamente. Tintim e o Capitão Haddock começam a investigar o caso e aí descobrem que o professor Girassol foi sequestrado. Após muitas investigações, eles descobrem que o professor Girassol foi levado como refém para o navio Pacha Kamak. Então Tintim e o Capitão Haddock viajam para o Peru, mas chegando lá, eles têm uma surpresa. Capitão, veja! Uma bandeira nova. Quarentena! Não poderemos embarcar durante dias, talvez semanas. Bom, para quem não sabe, os navios eles usavam e eles ainda usam, né, bandeiras eles hasteiam bandeiras para se comunicar com o mundo e diferentes bandeiras passam diferentes mensagens. Vamos lembrar que antigamente os telefones e os comunicadores via rádio ou via satélite não existiam como hoje em dia. Então hastear uma bandeira era um jeito fácil do navio passar uma mensagem e todo mundo ver. Então, por exemplo, quando um navio estava com algum problema, estava precisando de ajuda, ele hasteava uma bandeira específica que era uma bandeira que passava uma mensagem: estou precisando de ajuda. Ou por exemplo, quando o navio está parado e tem mergulhadores na região fazendo algum tipo de mergulho, algum tipo de estudo, sei lá, o navio hasteia uma bandeira para dizer: tenho mergulhadores nessa região, então cuidado, mantenham distância. Então tinham várias bandeiras com várias mensagens e tinha a bandeira da quarentena. Então aqui nessa cena o navio levanta a bandeira amarela e preta e amarela, que na época que a história foi publicada era a bandeira que significava meu navio está em quarentena. Ou seja, meu navio tem uma doença a bordo e ninguém pode entrar e ninguém pode sair. É claro que o Tintim não acredita em nada disso. Ele acha que os sequestradores estão mentindo. Então ele bola um plano para invadir o navio à noite. Daí ele encontra o professor Girassol escondido em um quarto, mas nisso os sequestradores descobrem tudo e o Tintim precisa sair correndo do navio e se joga na água. Embusteiros! Piratas! Iconoclastas! Próximo desenho que ficou em quarentena foi Tiny Toon. No episódio 7 da segunda temporada, a Lilica e o Perninha aparecem gripados. Aliás, bem gripados. Sorry. É engraçado que esse episódio já brinca com isso na própria vinheta de abertura. Os personagens não aparecem e ficam tossindo. Enfim, nesse episódio acontece o seguinte: o Perninha e a Lilica eles estão gripados e aí eles dizem o seguinte: pegamos uma gripe e não podemos apresentar o episódio de hoje. Pois é, a gente não pode sair de casa. Então hoje vamos só assistir TV. Come on and join us. Outro desenho que um personagem ficou em quarentena foi em Hey Arnold. No episódio Doença de Macaco, o professor Simmons está explicando para os alunos sobre doenças que foram inventadas, mas que nunca existiram. E aí ele explica sobre a mononucleose, que supostamente seria uma doença causada pelo contato entre humanos e macacos, mas que transformaria o ser humano em um macaco. Helga acha isso tudo muito ridículo e fica dando risada. Depois da aula, ela vai até uma praça onde um homem está se apresentando com o seu macaco, só que daí o macaco surta e sai correndo e pula no braço da Helga. Nesse momento, a Helga começa a ficar meio paranoica e ela acha que tem alguma coisa estranha acontecendo com ela. Ela acha que seu braço está ficando vermelho e daí ela fica com medo e vai até a biblioteca para investigar o que está acontecendo. Então ela vê que está sentindo todos os sintomas de uma pessoa que teria sido infectada com mononucleose. A Helga volta para casa achando que ela está doente e daí decide que ela não vai sair mais do quarto dela para nada. E daí ela lê em um livro que o estágio final da mononucleose seria a morte. Achando que vai morrer, ela convoca todos os seus amigos para o seu funeral e para doar todas as suas coisas. Só que no final, a Phoebe descobre que a Helga estava errada. Você não tem mononucleoses. Helga, o contato com o macaco não é perigoso de verdade. O que você pode ter tido foi uma pequena irritação da pele. O resto está tudo na sua mente.
Outro desenho que fala sobre epidemias e quarentena é Urso Sem Curso. No episódio Gripe Ursina, a Chloe avisa que é proibido nadar naquele rio porque ele tá cheio de bactérias. Mas os ursos não dão bola e dizem que são atletas e têm uma saúde muito forte. Depois, enquanto eles estão nadando, eles acabam entrando em contato com as bactérias. Os ursos acabam ficando doentes, mas isso era só o começo da tragédia. Nós temos um problema. O que houve? Uma epidemia, senhor. Gripe ursina? Quais os sintomas? Não sabemos, mas é ruim. Teve gripe aviária, suína, agora gripe ursina? Pois é, os ursos achavam que eles eram fortes, né, que eles nunca ficariam doentes, mas aí eles ficaram doentes. Eles pegam a gripe ursina e aí eles provocam uma epidemia no mundo inteiro. Os contatos são arriscados. Isso é apenas hoje. Amanhã o país será infectado e no dia seguinte o mundo. Isso é ruim. Muito ruim. Ligue pra quem precisar. Temos que conter isso. Sim. Vai, já! E esse é o grande problema das epidemias, né? Elas se espalham muito rápido e em poucos dias elas podem se espalhar pelo mundo inteiro. Então o serviço de saúde entra em ação e coloca toda a região em quarentena. Se afaste, cidadã. O local está em quarentena devido à gripe ursina. Gripe ursina? Você se enganou, isso não existe. Você é médica? O quê? Não. Exatamente. Não sabe do que está falando. Bom, para resumir a história, acontece o seguinte: a Chloe veste aquela roupa que parece roupa de astronauta, né? E sequestra os ursos para fugir com eles e levar eles para um médico. E aí o serviço de saúde persegue eles e invade o consultório. Se afastem dos ursos! Estão mortalmente doentes e contagiosos! Sem gripe ursina aqui. Eu tava exagerando, só fazendo um drama na internet. E aí a médica diz que esse negócio de gripe ursina não existe e foi tudo um mal entendido. Mas e a tal da gripe ursina? Isso não existe, é uma coisa fictícia. Ela é médica, senhor. Agora um desenho que muita gente gosta, The Loud House. Esse desenho teve um episódio que todos os personagens ficam gripados. E os roteiristas tiveram uma ótima ideia para deixar toda essa história divertida. Olha só, tudo acontece no episódio Gripe na Casa dos Loud. Ele começa com metade das irmãs de Lincoln já gripadas e inclusive tem uma cena bem legal que mostra o trajeto das bactérias passando de irmã para irmã. Aí os personagens que ainda estão sem gripe, eles se trancam em um quarto e armam um plano para escapar da casa porque eles acham que a gripe é na verdade um apocalipse zumbi. Aqui nesse episódio eles fazem meio que uma quarentena ao contrário, né? Quem tá saudável fica dentro do quarto e quem tá doente fica pra fora. Tipo, vocês que estão doentes, vocês que lutem. Só que depois rola aquele peso na consciência e os personagens começam a pensar em um plano de como derrotar a gripe e salvar todo mundo. E aí vem a grande ideia: atirar canja de galinha. Porque vocês sabem, né? Não existe nada mais poderoso nesse mundo do que uma canja de galinha. Gás do sono? Canja de galinha, o único meio de se combater uma gripe. Outro desenho que os personagens ficaram gripados foi em Kim Possible. Acontece no episódio Dia Ruim. Tudo começa com os irmãos gêmeos da Kim. Eles estão com uma gripe bem forte e, sem perceber, a Kim acaba sendo infectada também. Aos poucos, todos os personagens vão ficando gripados. Durante uma missão, ela espirra na Shigo, a Shigo passa pro Dr. Draken, a Kim também acaba passando pro Ron e no final não sobra nenhum personagem que não esteja gripado. E todos acabam em quarentena. Próximo personagem que ficou de quarentena é do desenho Franklin. Não sei se todo mundo conhece, esse foi um desenho educativo produzido no Canadá que fez bastante sucesso nos anos 90. Eu lembro que aqui no Brasil esse desenho passava todo dia de manhã, todo dia 9 da manhã na Cartoon Network. Isso foi lá nos anos 90. Então eu era criança, eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era sair da cama e ia correndo para a sala, ligar a TV para assistir Franklin. Nossa, eu gostava muito desse desenho. Enfim, no episódio A Festa do Dia das Bruxas, o Franklin e seus amigos estão planejando uma festa, escolhendo suas fantasias, porque de noite, né, todos vão para a rua pedir doces ou travessuras. Mas quando chega de noite, eles percebem que o seu amigo urso não apareceu. Então eles descobrem que o urso está gripado e não pôde sair de casa. Ele teve que ficar em quarentena. Então no final do episódio eles juntam doces e fazem uma surpresa bem legal pro amigo urso. Balas!
Obrigado, rapazes, e... E um desenho que eu acho que todo mundo lembra que teve esse negócio de quarentena foi em Tom e Jerry. Aconteceu no episódio 39, Pintando o Diabo. O Tom tá fazendo o ioiô com o Jerry até que a mamãe Dois Sapatos aparece dizendo que tá na hora dele ir dormir fora de casa. O Tom olha pela janela e vê que tá rolando uma tempestade. Ele não quer ir pra fora, então ele tem uma ideia: fingir que tá doente. A mamãe Dois Sapatos então fica com pena e deixa o Tom dormir dentro de casa. O Jerry não gosta disso e prepara uma vingança. Espera o Tom dormir e aí vai e pinta ele com bolinhas vermelhas. Então o Tom acorda e o Jerry mostra que o país está enfrentando uma grande epidemia de sarampo. Epidemia de sarampo. Primeiros sintomas: espirros e coriza. Ou seja, o Jerry, malandro, né, consegue enganar o Tom e fazer ele achar que tá mesmo com sarampo. Ele pega um espelho e faz o Tom olhar o próprio rosto. O gato fica assustado e corre para buscar algum remédio ou algum tipo de tratamento. Enfim, para resumir a história, no final o Tom descobre que era tudo armação. Ele vai para o banheiro e percebe que foi enganado, então ele sai correndo para pegar o Jerry e quando ele consegue, o Jerry começa a pipocar bolinhas vermelhas. O Tom percebe que o rato tá realmente com sarampo, mas já é tarde. E o episódio acaba com os dois debruçados na janela, tristes, pensativos, com uma placa escrita: quarentena de sarampo. No desenho do Dudu e Edu também teve um episódio que os personagens ficam em quarentena. Não foi por causa de gripe, não foi por causa de sarampo, foi por causa de catapora. No episódio Ria do Ria, o Edu montou um esquema para vender sorvete. É muito engraçado, porque não são sorvetes de verdade, são sorvetes falsos. Ele montou um caminhão de sorvete que é feito de papelão e os sorvetes são feitos com cartolina, cola e bolas de tênis. Bom, daí eles percebem que não tem ninguém na rua, tá tudo vazio. Mas cadê as pessoas? Então eles tentam bater na porta de um por um para vender sorvete, só que quando eles batem na porta do Jimmy, o Jimmy abre a porta e aparece muito doente. Então eles percebem que o Jimmy tá com catapora. O Edu arranca uma placa e faz o Jimmy voltar para casa. Olha só! Puxa, uma quarentena. Eu já vi isso antes. Onde? Ali! Deve ser uma epidemia. E outros personagens que também ficaram em quarentena por causa de catapora foram a Chiquinha e o Seu Madruga. No episódio A Catapora da Chiquinha, o Seu Barriga chega na vila e daí o Seu Madruga entra em pânico. Então ele pede pra Chiquinha ir pro seu quarto e não sair de lá de jeito nenhum. O Seu Barriga entra na casa do Seu Madruga já lançando a braba. Mas aí o Seu Madruga começa a chorar e explica que a Chiquinha tá muito doente, com 40 graus de febre. O Seu Barriga começa a ficar assustado e tem medo que a Chiquinha esteja com algum tipo de doença contagiosa e vai embora. Só que daí o boato se espalha pela vila e todos acham que a Chiquinha tá com catapora. Sim, a catapora é muito contagiosa. Está com catapora? Desgraçadamente. Bom, claro que era tudo mentira, né? Era tudo um plano do Seu Madruga para não pagar o aluguel. Só que daí no final, essa brincadeira acabou virando verdade. No final, a Chiquinha realmente aparece doente com catapora e precisa ficar de quarentena sem sair de casa. E quem também acabou ficando de quarentena e com catapora foi o Seu Madruga. Bom, meus amigos, chegamos ao final de mais um vídeo e se você lembra de mais algum desenho ou se você lembra de mais algum personagem que ficou em quarentena, comenta aqui embaixo. Aproveita para deixar o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e aproveita também para assistir aos últimos vídeos que saíram aqui no canal. Eu sou Andrei Bedene e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tudo bem, acabou aqui, pessoal. Vamos embora.